Olá pessoal, nós estamos indo para a nossa quarta semana de aula e essa semana a gente vai falar mais um pouco sobre endereçamento IP. Trouxe uma forma diferente de explicar a conversão de binário decimal, os cálculos de hosts, máscaras e os endereços de rede. Nós vamos trabalhar com a Cisco na próxima semana, utilizando o simulador. Então a gente vai trabalhar com conversão binário decimal, determinar os endereços de rede broadcast, método binário usando o AND, essa é uma forma diferente de fazer o cálculo também. Usei o método prático, determinar a quantidade de redes e hosts, endereço de host válido ou inválido, para verificar, e qual a máscara de subrede usar. Então essa conversão inicial aqui, um exemplo binário 1000, 10000101. Então eu tenho 8 bits aqui. Eu quero saber o decimal dele. Como que eu faço? Eu coloco eles numa posição, aí na sua folha para fazer a conversão. E eu tenho aqui, ó, a primeira posição é 0. Depois a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Para fazer a conversão, a gente está na base 2, que é binário, Então, eu vou colocar 2 elevado à primeira posição, que é 0. Lembra que eu tinha falado que essa era a primeira posição? Então, posição 0. 2 elevado a 1, que é a outra posição, a próxima. 2 elevado ao quadrado, que é a próxima posição. 2 elevado ao cubo, próxima posição. 2 à quarta, 2 à quinta, 2 à sexta e 2 à sétima. E aí, o que eu faço? Eu faço o cálculo do 2 elevado. Lembra que eu falei todo número elevado a 0 é 1? Então, x elevado a 0, 10 elevado a 0, 1 milhão elevado a 0 é 1. Então, aqui é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado 4, 2 à terceira 8, 2 à quarta 16, 2 à quinta 32, 2 à sexta 64 e 2 à sétima 128. E aí, como que eu faço o cálculo, professora? Vamos procurar aonde tem o 1. Tá vendo esse círculo vermelho? Aqui é onde está o 1. Então, você circula aonde está 1. E aí, nós vamos somar o decimal. Então, 128, ó, mais 4, mais 1. Vai dar 133. Ok? Então, essa é uma outra forma aí de realizar o cálculo de binário para decimal. Passo a passo para a conversão. Uma outra explicação diferente. Eu quero achar o meu decimal, para binário. Como que eu posso fazer? Eu posso usar esse fluxograma. Então, eu tenho 172, por exemplo. É o número que eu quero achar o binário de 172. Como que eu vou fazer? Eu sei que, ó, tá vendo aqui minha conversão de 8 bits vai até 128, tá vendo? Então, ele verifica. 172 é maior ou igual a 128? Ele é maior, sim. Aí eu vou colocar 1 naquela posição lá, na primeira. O resto fica 0. Okay? Então, eu já tenho 128. Aí eu faço 172 menos 128, sobrou 44. Aí eu vou para o próximo. O próximo quem é? Esse daqui, 2 à sexta, 64. Então, 44 é maior ou igual a 64? Não, é menor. Então, eu coloco o 0, mantenho o 0 naquela posição aqui. Vou para o próximo. 32, ó. 44 é maior ou igual a 32? Sim. O que eu vou fazer? Eu coloco 1 naquela posição do 32, ok? O resto mantém 0. Aí eu faço o cálculo. 44 menos 32 sobrou 12. Agora eu tenho que achar. 12 é maior ou igual a 16? 16 é essa posição aqui, 2 à quarta, ó. Não. Então, coloco 0. 12 é maior ou igual a 8? Sim, é maior. Então, eu vou colocar essa posição aqui, ó. 2 à terceira, 8, 1. Então, coloco 1. O resto mantém 0. Agora, eu tenho que fazer o cálculo. 12 menos 8, 4. Eu vou para o próximo. Esse aqui, ó. 4 é maior ou igual a 4? Sim. Então, eu vou colocar 1 na posição do 4 aqui. E o resto mantém 0. 4 menos 4, 0. Então, não tenho mais o que procurar. Então, vai ser 0, 0. Então, minha conversão 172 para binário é 10101100. Tem outro jeito de fazer, professora? Sim, tem. Você pode pegar essa tabelinha aqui, ó, 128, 64, 2, 16, 8, 4, 2 e 1,
e colocar o 1 aonde vai dar 172. Então, eu vou verificar. 128, ó, ele é menor que 172, né? Aqui. Então, eu vou colocar 1 aqui. Agora, sobrou quanto? Sobrou 44. 44, vou procurar. Opa, 64 é maior, é 0. 44, opa. Então, coloco 1 aqui. Então, 32 é menor que 44. Aí sobrou 12, eu vou procurar o 12. Quem que é o 12? O 8 mais 4 dá 12. Então, eu vou colocar 1 aqui. O resto aqui é 0, 0, 0. E assim eu faço a conversão. Tem essa forma e usando o passo a passo aqui do fluxograma, ok? Determinar endereços de rede broadcast. Método binário. Então, todo endereço IP precisa ser acompanhado por uma máscara, certo? Como eu falei. Para os computadores e roteadores, né, tem switches gerenciáveis também, determinarão a porção de rede ou subrede de um endereço IP. Eles fazem uma operação chamada AND, entre o endereço IP e a máscara da subrede. Primeiro vamos entender o que é esse AND. AND é uma operação de lógica, tá? Então, quando você vê concurso, sempre cai a operação AND, OR, SHOR. Então, dá uma procurada aí para você entender melhor. A AND, ela funciona como se fosse uma multiplicação entre os binários, tá bom? Então, 1 vezes 1, multiplicação, tá? Então, 1 AND 1 é 1. 1 vezes 0, ó, 1 AND 0 é 0. 0 AND 1 é 0. 0 AND 0, 0. Então, é como se fosse multiplicação, tá vendo? Onde tem 0 é 0 e onde tem 1 vai ser 1. Ok? Nós temos as máscaras da subrede padrão, que eu já falei semana passada, classe A, lembra? 255.000, classe B, 255.255.00, classe C, 255.255.255.0. Como que eu faço para lembrar das classes, professora? Então, ó, quando você só tem um número, por exemplo, em vez você não sabe a classe, aí você acha esse aqui, ó, 255.000. Como que eu vou saber que é a classe A? Faça assim, ó, A, B, C. Se aqui tiver número, vai ser o A. Se os dois tiver número, é B. Se os três tiver número, ó, é C. Então, A, B, C. Então, vai ser C. Ok? Dá para tentar memorizar assim. Então, vamos fazer um cálculo, né? Eu quero saber aí, calcular a máscara de subrede padrão. Eu tenho um endereço IP qualquer, por exemplo, 192.110.33. Esse endereço pertence à classe C, que lembra que eu falei que a classe C varia de 192 a 223? O primeiro octeto, tá? O primeiro octeto é esse daqui, ó. Então, aqui podia ser 223.110.33. 222.110.33, ok? Então, mas é 192. Porção de host, tá? É 192.168.10.33. O host é endereço de celular, endereço de computador, é um endereço que identifica ele dentro da sua rede. O processo da rede realizado em binário por computadores e roteadores é da seguinte forma. Eu tenho o endereço IP em binário. Puxa, professora, como que eu vou fazer? Usando aquele primeiro cálculo que eu mostrei lá em cima. 192.110.33, cada um tem sua porção em binário. 8 bits para 192, 8 bits para 100, 8 bits para 10, 8 bits para 33. É só olhar aqui. Aqui já está convertido. Então, 192 em binário é 1100000. 100 é 011001000. O 10 são 4 primeiros 0, 1010. E o 33, 001. 0001. E a máscara, o binário dele? Lembra que o 255 é tudo os 8 bits 1 completo? Então, ó, 255 é tudo 1, aqui é 255 tudo 1 e 255 tudo 1. Aqui é final 0, então aqui é tudo 0, não tem conversão. E agora eu faço o processo da AND. AND, lembra que é a multiplicação? Então eu vou lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. Tudo aqui em cima é 0, então, ó, 0, ok? Não vou fazer, só dá uma olhada aí. Próximo, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Próximo cálculo.
0 vezes 1, 0. Ó, até aqui, onde tem 0, você coloca 0. Próximo, 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0. Próximo. Aqui embaixo é tudo 0, ó, então vai ser 0. Ok? Esse é o processo da AND, é como se fosse a multiplicação. Então, esse primeiro aqui, ó, tá vendo que está escrito rede? Então, 192, 100, 10, ok? É a rede. E aqui são os hosts, ok? Então, vamos descobrir agora qual que é o endereço de rede e qual que é o broadcast usando o processo da AND. Então, 192, 100, 10, 0 é a minha rede. E qual que é o meu broadcast? Como que eu faço o cálculo? Eu repito esse último cálculo da AND, é igual embaixo, e eu pego todos os valores aqui do hosts que eu achei e converto para 1. Então, é tudo 1. Então, é 192, 110. Quando é tudo 1 em binário, é 255. Então, esse é o meu broadcast. Então, o endereço de rede do 192, 110, 33 é 192, 110, 0. E o broadcast é 192, 110, 255. Ok? Fácil. Qualquer coisa dá um pause, tenta calcular aí sozinho para memorizar, tá bom? Para criar uma máscara de subrede personalizada, lembra que eu tinha feito um exemplo com vocês? De Aquidauana, Miranda, Anastácio, Piraputanga, 4 cidades. E eu não queria desperdiçar IP, então eu consigo personalizar isso. Como que eu faço? Lembra que eu fazia bits emprestados? Eu pego os bits emprestados da porção de host do endereço para criar um endereço de subrede. Tá? Então, é aquele cálculo de empréstimo. Bom? Então, vamos lá. Eu tenho um endereço de rede qualquer. Peguei o mesmo, 192, 110, 33. E tenho uma máscara, 255, 255, 255, 240. E aí, eu quero personalizar uma subrede. Ok? O 200, eu vou pegar, transformar tudo para binário. Ó, o endereço IP transformado para binário, conforme nosso primeiro slide lá, de explicação. Peguei a máscara, 255, 255, 255 e o 240. Transformei os 8 bits em 240. Então, é 128 mais 64 mais 32 mais 16, é 240. Tá? Coloquei aqui. Agora, a gente faz o processo da AND. Tá? Então, eu vou achar aqui, primeiramente, a minha subrede. Ok? Então, a gente vai ver em qual subrede está esse endereço IP. Tudo bem? Então, vamos fazer a AND. Eu sei que aqui vai ser esse cálculo, porque 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. Onde é tudo 0? 0. Então, você faça o cálculo aí, tá bom? Vou fazer só esse último aqui. Então, ó. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, 0 vezes 1, 0. 0, 0, 0. 1 vezes 0, 0. Então, eu tenho somente 1. Esse 1 nessa posição aqui, ó. Lembra que é o 32? Vamos só recordar. Então, aqui é 1, 2, 4, 8, 16, 32. O outro é 64, 128. Como é tudo 0, eu só tenho 1 nessa posição, é 32. Então, a minha subrede é 192, 100, 10, 32. Tudo bem? Então, 192, 100, 10, 32. Com essa máscara, eu sei que ele pegou 4 bits emprestado. Ok? Lembra? Beleza. Vamos continuar. Agora eu quero saber o meu broadcast. Como que eu faço? Lembra que eu pego essa última posição aqui e transformo tudo transformo, se tiver 0, transformo em 1, ou se tiver tudo 1, eu transformo em 0. Faço a inversão dos valores. Como eu peguei eu sei que ele pegou esses 4 bits aqui emprestado para a subrede, tá? Para calcular a subrede, eu não vou mexer nele, eu só vou mexer na porção do host. Então, quando você pega para fazer os bits emprestados da subrede, você só faz essa inversão de valores aqui só quando é host. Tá vendo que tá divididinho aqui? Então, tá. Então, aqui é tudo 0, converto para 1. Então, convertendo, eu tenho o meu broadcast, vai ser
47, tá bom? Então, convertendo esse binário aqui, vai ser 192, 110. Se eu converter esses valores aqui, ó, 001011 é 47. Então, eu tenho o meu broadcast. Ok? Vou só dar uma explicada de novo, só para vocês entenderem. Eu tenho a minha máscara. Eu sei que 240 é o quê? Todos esses bits aqui, 11000, ok? 240 em decimal é isso. Como eu sei que esses 4 primeiros são 1 que dá 240, quer dizer que ele pegou esses 4 bits emprestados para calcular a subrede e sobrou esse daqui. Então, esses primeiros aqui, ó, 4 bits daqui, é a subrede. E aqui sobrou essa quantidade de hosts, ou seja, a quantidade de máquinas que eu posso colocar endereço IP. Tá bom? Então, por isso que eu faço a inversão de valores só nesses 4 últimos aqui, ó. Onde está o quadradinho do host. Vamos determinar endereço de rede e broadcast. Modo prático. O método prático aí. 92.1097 é da classe C. A máscara da subrede é 255.255.255.224. Vamos lá. Qual é o endereço da rede? Então, em que octeto de endereço IP ocorre a transição de uns para zeros da máscara do subrede? Então, vamos lá. Em que octeto do endereço IP ocorre a transição de uns para zeros da máscara de subrede? É no quarto octeto. Qual o bloco de variação entre as redes? Então, a máscara de subrede fornece essa informação, tá? Então, o bloco de variação vai ser 256 menos 224. Como eu sei que aqui essa máscara é 224, sempre vou pegar 256 menos 224. Sobrou 32. Então, o bloco de variação da subrede será 0, 32, 64, 96, 128. Ou seja, ele vai somar 0 mais 32, 32, 32 mais 32, 64, 64 mais 32, 96, 96 mais 32, 128. Ok? Qual o múltiplo de 32 mais próximo do número presente no octeto em questão? Então, o múltiplo de 32 mais próximo do número, né? Esse aqui, 97, quem que é? É o 96. Então, o endereço de rede dele vai ser 96. Tá bom? Qual que é o endereço de broadcast? Qual o ID da próxima subrede? Então, eu vou pegar 96 mais 32, tá? Então, vai ser 192, 168, 10. A soma deles vai dar 128. Então, é o broadcast, 128. Retire um deste valor. Então, 128 é 127. Então, o endereço broadcast é 192, 168, 10, 127. Qual é o intervalo de hosts? Então, o host são os endereços válidos, né? Que você vai pôr no seu computador, impressora. Ele vai variar de 97, porque o 96 é o endereço de rede, não pode ser utilizado, até 126, porque o 127 é o broadcast. Então, esse é um jeito mais prático de fazer o cálculo, em vez de utilizar os binários, ok? O AND. Outro exemplo. Classe A, 65.223.39.8 e a máscara 255.255.240.0. Qual o endereço da rede? O endereço da rede, tá? Ele tá na máscara de subrede no terceiro octeto, aqui ó, no 240, certo? Terceiro octeto. Qual o bloco de variação entre as redes? Então, a máscara de subrede é 240. Lembra que eu falei? Pego 256 sempre, menos 240. Sobrou 16. Ok? Então, a subrede será 0, 16. 16 mais 16, 32. 32 mais 16, 48. 48 mais 16, 64. Esse é o bloco de variação entre as redes. Qual o múltiplo de 16 imediatamente inferior ao número presente no octeto em questão? Então, o múltiplo de 16 imediatamente inferior, tá, ao número presente no octeto em questão é o 48. 3.48.0. Então, esse é o meu endereço da rede. Esse é o endereço da rede.
qual é o endereço de broadcast? Então, eu vou pegar o 48 mais 16 dá 64, ok? Vai tirar 1 do 64 vai dar 63. Então, o broadcast vai ser 63. Então, o intervalo de hosts vai ser 65.223.48.1, que é o IP válido, até 65.223.63254. Então, eu vou ter um intervalo de hosts bem grande nesse cálculo aqui. Determinar a quantidade de redes e hosts. Então, o número de subredes sempre vai ser 2 elevado a n. Então, n é o número de bits que você emprestou. Se você pegar emprestado 3 bits da parte de host do endereço, usa a fórmula acima, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o endereço 195.223.50 e aqui tem meus últimos bits. Sempre vou mexer com bits. Se eu pegar 3 bits emprestados, então é 2 elevado a 3. Eu vou ter 8 subredes. Então, a nova máscara seria 255, 255, 255. Se eu colocar os 3 bits aqui, dá 224. Então, esse é o meu valor aí da nova máscara. Aqui, ó, 128 mais 64 mais 32, que são essas posições aqui. Número de hosts por subredes. O que eu calculo? O número de hosts subrede é 2 elevado a n menos 2. Então, se restaram 5 bits aqui, ó, o que você vai fazer? Eu vou pegar 2 à quinta menos 2. 2 à quinta é quanto? 32. 32 menos 2, eu tenho 30 hosts aqui. Então, quando trabalhamos com o número de hosts por subrede, temos que subtrair sempre 2 endereços do range. Tá? O primeiro vai ser a identificação dessa subrede e o outro, ele é o broadcast, que são os 2 endereços que não são utilizados, lembra? A gente não pode utilizar nem o endereço de rede, nem o broadcast. Vamos a um exemplo aqui. Eu tenho o IP 200, o endereço 200.175.14.0. Necessito de 3 subredes nesse caso, 45 hosts por subrede. Esse aqui é uma classe C, então essa é a máscara. Bits emprestados da subrede, eu vou emprestar 2, tá? Porque eu só preciso de 3 subredes. Se eu pegar 3 bits, 2 a terceira, eu vou ter 8 subredes. Eu só quero 3, então vou pegar 2. 2 ao quadrado dá 4 subredes. Então, por isso que eu peguei só 2. Então, a nova máscara vai ser 255, 255, 255, 192. Por quê? É 128 mais 64, dá 192. Então, se eu peguei aqui 2 ao quadrado, dá 4 subredes. Quantos hosts por subrede eu tenho? Então, vai ser 2 à sexta, que é o restante de binários aí que eu não emprestei. Eu emprestei 2, sobraram 6. Então, 2 à sexta menos 2. Eu tenho 62 hosts. Lembrando que eu faço esse cálculo de menos 2 porque eu não posso utilizar endereço de rede nem de broadcast. O intervalo de host em cada subrede. Então, como eu tenho 4 subredes, ó, então vai ser 200.175.14.0 até 62. O broadcast vai ser 63. A próxima, 64, porque eu pulo aqui, né? Então, vai ser 65 até 126, ok? O meu broadcast é 127. A minha rede próxima é 128. O meu endereço IP válido vai ser de 129 a 190. Ok? Então, o meu broadcast vai ser 191, nesse caso. E a próxima rede vai ser 192. Meu endereço válido vai ser 193 a 254. E o meu broadcast 255. Endereço de host válido ou inválido. Então, para responder essa questão, basta você identificar a que rede esse endereço IP pertence, conforme mostrado aí na seção 2. Caso você encontre o próprio endereço de rede ou de broadcast, o IP fornecido não é válido. Então, se você achou que aquele endereço é rede ou broadcast, ele não é válido, não pode ser utilizado, tá bom? Só no intervalo entre os dois. Qual máscara de subrede usar? Então, para responder essa questão, é o cálculo que a gente usou na seção 3. Então, atentando para os requisitos de subredes ou hosts por subredes fornecidos. Quando não estiver sendo utilizado, né, a gente usa o VLSM, que é esse cálculo que leva em consideração a máscara de subrede padrão da classe do endereço IP, como referência para tomar bits
tornar os bits emprestados, né? Então, se o endereço IP da classe C, os bits tomados emprestados serão contados após os 24, já são definidos como máscara padrão. Quando você estiver utilizando esse cálculo, ele leva em consideração sempre os requisitos de endereço de cada subrede. Tá bom? Então, vou colocar alguns exercícios para vocês fixarem aí toda essa aula e realizarem alguns cálculos aí.